Olá, estudantes da educação de jovens e adultos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de linguagem e suas tecnologias, língua portuguesa, professor Ivair. E aí, tudo bem com vocês? Nós já estamos estudando aí, né? Poemas, características dos poemas, e hoje nós falaremos de modo especial sobre os efeitos de sentido, né, num texto. Então, algumas vezes nós lemos alguns textos e vamos perceber que há algumas palavras que vêm com sentido figurado, ou seja, não é o sentido real da palavra, mas cabe ao leitor, ou seja, ao interlocutor, entender e interpretar. Dá uma olhadinha aqui na tela. Então, hoje nós começamos, falando sobre esses efeitos de sentido. E o que é um efeito de sentido? Inicialmente, nós vamos chegar à conclusão que, para interpretar um texto, é necessário mais do que conhecer as palavras presentes. É preciso entender o significado do que está escrito no texto, principalmente naqueles que têm humor, como as tirinhas, as piadas, ou até os textos publicitários. Compreender qual é o sentido pretendido, né? E isso é imprescindível. Então, entender. Importante dizer que cada texto traz aí o quê? Uma intencionalidade. Nós vamos falar justamente sobre ambiguidade. Dá uma olhadinha aqui nesse poema, né? Estudamos já um pouco sobre o poema, é do Luciano Spagnol, que diz: ambiguidade. Uns carregam prata, outros trazem ouro. Eu, nem ouro nem prata. Tenho rosas, umas com os espinhos, outras formosas no meu farnel, são um acaso e tesouro. E aí você imagina, né, o que é possível compreender a partir desse poema. Nós vemos que o poeta aqui, ele traz uma linguagem figurada, né? Ele traz aqui um outro sentido para algumas palavras. Eu não tenho ouro nem prata, eu tenho rosas. Qual que é o significado, né, desse texto? Qual é a intenção do autor em dizer que não tem ouro nem prata, mas tem rosas? Umas com espinhos, outras formosas, né? Certamente, quando nós falamos em ambiguidade, nesse caso, o autor está falando da sua própria vida. Então, metaforicamente, ele está falando da sua vida. Dá uma olhada nesse outro texto, o tempo. O tempo e a sua ambiguidade. Às vezes, remedia e outras mortifica. Às vezes, nos faz refletir, outras instiga. Às vezes, nos faz refletir e outras nos causam insensatez. Às vezes nos distancia e outras vezes nos traz à tona. Às vezes só faz aumentar a saudade e outras nos faz enxergar a realidade, o tempo, né? Palmes costas. E aí nós vamos percebendo que ele cria o quê? Um antagonismo, né? Sobre o tempo, ora é uma coisa, ora é outra. Então depende do ponto de vista, depende da situação. Então, se nós estamos falando do efeito de sentido, né? O que essa mensagem nos proporciona? Que o tempo, ele é instável, né? Ele não é uma reta contínua, é cheio de altos e baixos, né? Ora você vê uma situação, ora você vê outra. E vamos olhar aqui qual que seria o sentido, né, através do poema do Carlos Drummond de Andrade, No Meio do Caminho. E ele diz: no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida das minhas retinas fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E o que seria essa pedra, né? Ele estaria falando literalmente sobre caminhar e encontrar uma pedra no meio do caminho, ou ele estaria também falando metaforicamente, que essa pedra são os obstáculos que nós encontramos durante a vida. Então, quais são os significados que nós podemos atribuir a uma determinada palavra em um determinado contexto? De olho na tela. Quando nós falamos sobre os efeitos, né, de sentido de uma palavra, de uma expressão, cabe a nós o quê? Buscarmos a interpretação. E para nos auxiliar na interpretação de textos, nós estudaremos 4 efeitos de sentido
essenciais para serem compreendidos. Primeiramente falaremos sobre a ambiguidade, sobre o duplo sentido, posteriormente nós falaremos sobre a ironia e o humor, e aí nós veremos então hoje sobre a ambiguidade e o duplo sentido. Quando nós falamos em ambiguidade, é um recurso utilizado na maioria das vezes sem que haja uma intenção. A ambiguidade ela pode dificultar a compreensão do enunciado e, por isso, o seu uso deve ser evitado. Ela ocorre quando uma palavra ou uma expressão pode ser interpretada de mais de uma maneira. E aí nós vamos observar que a ambiguidade ela pode ocorrer como recurso expressivo, principalmente no caso da publicidade, né, ou dos textos humorísticos, ou seja, uma forma intencional. Então, para que haja um texto humorístico, né, que provoque a graça, nós podemos, então, usar a ambiguidade de forma intencional. Ou ela acontece, né, como um defeito na construção, prejudicando a clareza da mensagem, né, o uso não intencional, que não permitirá que a pessoa entenda, né, o que está acontecendo, né, não consiga entender, né, o porquê daquela construção. Olha o exemplo aqui, a tirinha do Armandinho, vendo pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. E observem bem a placa dele, vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Perceberam? O sentido da palavra, da expressão, vendo pôr do sol. E aí, o personagem adulto entende que o garoto está vendendo, né, o pôr do sol. E, na verdade, ele diz, eu estou observando, né? Então, aproveita para você ver também, então, o sentido dessa palavra. Dá uma olhadinha aqui. Quando nós falamos em textos, né, argumentativos, didáticos, jornalísticos, entre outros, ele tem uma função informativa. Então, a ambiguidade ela é considerada um problema. Então, se eu tenho uma notícia, se eu tenho um texto didático, a ambiguidade prejudica o entendimento, um vício de linguagem, já que nesses tipos de texto a mensagem deve ser clara e o mais objetivo possível. Olha o exemplo aqui, né? Nós temos aqui o exemplo, João visitará a sua irmã no próximo sábado. João visitará sua irmã no próximo sábado. Sua irmã? Como assim, sua irmã? João visitará sua irmã no próximo sábado. E aí o que nós vamos observar? Que esse pronome aqui, olha, de quem é a irmã? Perceba que pela colocação inadequada do pronome sua, não é possível determinar de quem é a irmã mencionada. Seria a irmã do João ou a do leitor da frase? O João visitará sua irmã no próximo sábado. Percebam que esse pronome aqui causa uma dúvida. É a irmã do João ou a irmã de quem está lendo o texto? Olha essa campanha aqui. A campanha publicitária também, algumas vezes nós temos a intencionalidade, né, de utilizar os efeitos de sentido. Axi compact, aerosol que cabe no seu bolso. É essa palavra aqui, olha, cabe no seu bolso. E aí a gente vai entender que poderia ser o tamanho do frasco ou o preço, né? Então, no anúncio, cabe no seu bolso, né? Propositalmente tem dois sentidos, o tamanho, né, que é pequeno, o frasco, e a gente vai entender também que cabe no bolso no sentido de que o preço também é baixo, né, um produto barato, seu valor é acessível e, portanto, cabe no orçamento da pessoa. Então, perceberam que nesse anúncio há uma intencionalidade, o aerosol que cabe no seu bolso, tanto pelo tamanho do frasco, quanto também pelo valor do produto que é acessível. Olha essa tirinha. Olha só, querem proibir rodeios. Eu não gosto de rodeios, nem eu.
Prefiro quando vão direto ao assunto. Então, olha só, perceberam que há uma falta de compreensão, porque a palavra rodeios aqui, ela pode gerar dois sentidos, né? Então, o sentido atribuído aqui seria o quê? As festas de rodeio, as festas de peão. Não gosto de rodeios. E aí ele diz, nem eu. Eu prefiro quando vão direto ao assunto. Perceberam que houve uma falta de entendimento nessa expressão. E aí quando nós falamos em duplo sentido, então falamos de ambiguidade e agora falaremos em duplo sentido. É um recurso em que são utilizadas palavras ou expressões que possuem diferentes interpretações. A diferença do duplo sentido para a ambiguidade é que, em alguns casos, a ambiguidade não é intencional, é uma falha, né, na hora de pensar ou de planejar o que vai ser escrito e aí gera-se uma ambiguidade. Já quando nós falamos em duplo sentido, tudo é planejado, principalmente buscando gerar o humor. Perceberam? A ambiguidade pode ser uma falha na hora da construção. Agora, quando nós falamos em duplo sentido, né, é algo que é planejado. Vamos ver essa tirinha? Gosto de ver os ipês floridos. Talvez eu seja boba por ligar para isso. Talvez bobo seja quem não liga. Então, qual que é o sentido, né, aqui da palavra? Qual que é o sentido, né, dessa tirinha no contexto? É nós analisarmos, né, todo um texto. Então, quando nós falamos em duplo sentido, ele aparece com frequência na publicidade, nas piadas e em outros textos humorísticos. O duplo sentido é observado nas construções em que há duas interpretações possíveis. Eu posso entender de duas formas. Seja o sentido literal, ou seja, o sentido real da palavra, da expressão, né? E mais ingênuo. E o segundo sentido, com fundo sarcástico, remetendo às referências sexuais ou até ofensivas, né? Então, as piadas, muitas vezes, a gente precisa perceber que pode caracterizar uma ofensa, um preconceito. Então, a gente precisa ter cuidado também, até com esses tipos de textos e falas. Dá uma olhadinha nesse texto aqui, olha só. Deve ser difícil ser professor de natação. Você ensina e o aluno nada. Perceberam aqui a intencionalidade do uso dessa palavra? Deve ser difícil ser professor de natação. Você ensina e o aluno nada. E aí nós vamos entender que a palavra nada aqui, ela pode ter duas, né, interpretações. O sentido literal é que o professor de natação ensina a nadar, assim ele ensina o seu aluno que irá praticar a natação e ele nada. No segundo sentido, o professor se esforça para ensinar o seu aluno, porém ele não evolui. O nada se refere que ele não vai fazer coisa alguma, ele não aprende o que foi ensinado. Então, o que é importante? A interpretação. Então, para a sua interpretação, sempre será necessário um conhecimento de mundo do leitor ou ouvinte seja amplo. Dessa maneira, a dupla referência poderá ser compreendida. A dupla referência é o sentido literal ou é um sentido figurado. Olha só esse comercial aqui. Nós temos Super Bonder, cola tudo, até a tampa do tubo. E isso ocorre, olha só a intencionalidade, para dizer que o produto realmente é muito bom e que essa cola é mais do que eficiente. Banho e tosa, aqui o seu cão, sai um gato. Olha a intencionalidade nesse comercial, né, que a palavra gato caracteriza nesse sentido, que ele vai sair bonito, belo, né, muito bem tratado. E o último exemplo aqui, feito por uma agência de publicidade, onde se comemora o Dia do Publicitário. Então, eles estão exaltando aqui o seu próprio trabalho, né? Então, as agências de publicidade, elas trabalham para vender um produto, elas criam os comerciais, os anúncios. E olha só, para reforçar que eles são muito bons, a gente só não vende a mãe
porque a coroa ainda está inteira. Olha só, né? Que bacana. Bom, meus caros, né, quando nós falamos em contexto para entender, depende do contexto, né? Uma frase com potencial duplo sentido pode ser entendida de modos diferentes, dependendo dos participantes. Então, é importante observar em qual contexto, ou seja, em qual situação aquela palavra ou expressão foi ali atribuída, né? Foi ali apresentada. Beleza? Então, chegamos ao final. E nessa aula nós trabalhamos os efeitos de sentido em um texto. Aguardo vocês na próxima aula. Até lá. Partiu?